Alexandro Silva Pereira nasceu em São Bernardo do Campo no dia 7 de julho de 1987. Filho de um casal de cearenses que se mudaram para São Paulo em busca de uma vida melhor para os seus 7 filhos. Seu pai, Antônio Severino, era pedreiro e sua mãe Maria era dona de casa. A família morava no humilde bairro de Batistini, onde a vida era difícil e a influência do mal estava sempre sobrevoando a cabeça dos mais jovens como urubus famintos. E para evitar que seu filho fosse por um mau caminho, seu Antônio trouxe o pequeno Alex para ser servente de pedreiro aos 8 anos de idade. Enquanto isso, a sua vida estudantil ia de mal a pior. Alex repetiu de ano diversas vezes e basicamente não saía do lugar no colégio. Ele mesmo admitia que odiava estudar. Foi aí que aos 12 anos de idade ele começou a trabalhar na borracharia do seu vizinho, o seu Neri, e aí acabou largando os estudos de vez e focou no trabalho para trazer dinheiro para sua própria família. Por outro lado, foi um baita desafio assumir esse tipo de responsabilidade e esse trabalho braçal com apenas 12 anos de idade. Porém, segundo o próprio Alex, foi uma boa oportunidade para conhecer pessoas, e pessoas boas. Mas, como a gente bem entende, até as pessoas boas possuem os seus defeitos. E também sabemos que as crianças são bem influenciáveis. Dentre os vários aprendizados na borracharia, o pior foi adquirir o hábito da bebida, se tornando um alcoólatra já na adolescência, que já seria um dos maiores problemas na vida do jovem Alex. Apesar de tudo, ao menos ele estava cercado de pessoas decentes, de certa forma, diferente do seu irmão mais velho, Ângelo, que se envolveu com as pessoas erradas, ligadas ao mundo do crime, e assim foi executado na rua junto com seu amigo. Alex tinha apenas 16 anos de idade quando isso aconteceu. E parando para pensar, é bem provável que o Alex poderia ter seguido por esse mesmo caminho, já que ele mesmo dizia que vivia andando com seu irmão quando era mais jovem. Mas essa aproximação acabou se rompendo quando Alex começou a trabalhar na borracharia, que de certa forma salvou sua vida. Ainda assim, o alcoolismo assombrou Alex durante toda a sua adolescência, e ele sabia que precisava se livrar desse mal. E foi aí que ele pensou que o esporte poderia ser uma solução. Aos 21 anos de idade, ele teve o seu primeiro contato com as artes marciais, começando os treinos de kickboxing sob a tutela do mestre Beloco Avera, que moldou o estilo do Alex Pereira que conhecemos nos dias de hoje. Foi ele, inclusive, quem ensinou o Alex a usar sua arma mais mortal, o clássico cruzado de esquerda, que, nas palavras do mestre Beloca, é na verdade um gancho. Além disso, Beloca, cujos pais eram índios, foi também responsável por conectar o Alex com seus antepassados. Foi através da influência do seu mestre que o Alex foi consultar os seus pais e descobriu que seus avós também eram índios, eram pertencentes da tribo Pataxó. E com isso, o Alex começou a construir a sua imagem no esporte. E como ele era um prodígio nos treinos, já conseguia treinar no mesmo nível de atletas de alto nível logo no início, e também era conhecido pela mão pesada, acabou nascendo o apelido Poatã, que significa mão de pedra na linguagem tupi-guarani. O que de certa forma é curioso, já que a tribo Pataxó não fala tupi. Voltando ao kickboxing, Poatã ia se destacando cada vez mais. Com a ajuda financeira do seu Neri da borracharia, ele conseguiu participar e vencer vários campeonatos e também fez 28 lutas amadoras, vencendo 25 por nocaute. Já no profissional, as coisas iam muito bem. Cada vez mais ele ia se destacando, ia participando de eventos internacionais, até que ele sofreu a primeira derrota em sua carreira profissional, uma das mais dolorosas da sua carreira. Aconteceu em 2012, enfrentando o holandês Jason Wilnis, valendo o título do evento It's Showtime, que já era um dos maiores eventos de kickboxing na época. E querendo ou não, o Poatã levou uma surra nessa luta. No final, ele até pediu pra sair porque não aguentava mais continuar. E assim, ele sofreu a sua primeira derrota profissional. E foi naquele ponto que ele percebeu que precisava tomar uma grande decisão: extinguir de vez o álcool da sua vida e focar 100% na vida profissional, na vida de atleta. Se ele não conseguisse fazer isso, se ele não conseguisse dar o seu máximo e se livrar desse mal que estava prejudicando a sua carreira, talvez eu nem estaria gravando esse vídeo aqui sobre ele hoje. Ele então fez uma promessa de que nunca mais iria beber e assim o manteve. A carreira profissional seguiu, grandes vitórias vieram e com isso o nível dos adversários só aumentava. Ele chegou a competir no Glory, maior evento de kickboxing do mundo, e reencontrou o Jason Wilnis. Acabou sendo derrotado de novo. E com esse novo revés para o mesmo adversário, o Poatã deu uma certa desanimada no kickboxing. Ele não iria parar com a carreira, mas ele queria explorar novas oportunidades. Foi aí que surgiu a chance dele se testar num esporte que ele sempre quis praticar. Eu tô falando, claro,
do MMA. Em outubro de 2015, Alex Poatan fez a sua primeira luta de MMA no Jungle Fight, enfrentando Kemuel Ottoni no peso médio. Nessa altura do campeonato, apesar da sua grande experiência no kickboxing, o Poatan tinha noção muito básica de luta agarrada. Lógico, ele se preparou no setor para essa luta e talvez até por isso ele queria se mostrar. No primeiro round, ele insistiu muito no grappling e até tentou fechar uma chave de braço no Kemuel. Só que o tiro acabou saindo pela culatra. Kemuel se defendeu e seguiu levando a vantagem na luta de solo. Os dois voltaram para a luta em pé e foi uma verdadeira guerra. Trocação franca, com os dois demonstrando cansaço, mas muito coração de continuar lutando. Até que no último round, Kemuel conseguiu derrubar de novo e finalizou o kickboxer com um mata-leão. A estreia de Poatan no MMA foi uma derrota. E, durante muitos anos, foi a única derrota dele nesse esporte. Mas depois a gente comenta sobre isso. Apesar do revés, Poatan seguiu tentando lutar no MMA e alternou com as lutas de kickboxing. E foi mais ou menos nesse período em que ele viajou para a China e encontrou aquele que se tornaria talvez o maior rival de toda a sua carreira. E eu tô falando de Israel Adesanya. No evento Glory of Heroes, Alex Poatan e Israel Adesanya se enfrentaram pela primeira vez e fizeram uma luta extremamente acirrada. Muita gente achou, inclusive, que o nigeriano deveria ter vencido, mas no fim, foi o Poatan quem saiu vencedor por decisão dos juízes. Uma das maiores rivalidades da história do MMA estava começando a ser gerada. Depois de mais duas lutas, vencendo o Júnior Alpha, mas perdendo para o ucraniano Artur Kishenko, Poatan voltaria a encontrar Adesanya, dessa vez no Brasil. Na revanche, Adesanya estava sobrando, vencendo claramente a luta e quase nocauteando o brasileiro. A surra estava tão grande que o árbitro chegou a abrir contagem e contabilizou um knockdown em pé em favor do nigeriano. Tudo parecia perdido, parecia que Adesanya vingaria a derrota que sofreu na China, até que no último round o brasileiro ressurgiu das cinzas e encaixou o seu clássico gancho de esquerda que apagou o nigeriano. No futuro, essa se tornaria uma das vitórias mais emblemáticas de toda a sua carreira e marcou o fim de uma era, já que foi a última apresentação da Adesanya no kickboxing. Na sequência, ele abandonaria o esporte e focaria 100% no MMA. Em pouco tempo, Adesanya chegou no UFC. Enquanto isso, Poatan chegou a disputar um GP no Glory, onde foi derrotado por Yusri Belgaru, mas de todo modo, nesse mesmo ano, ele chegou a disputar o cinturão peso médio do Glory, enfrentando Simon Marcos e vencendo o canadense por pontos, finalmente conquistando o maior prêmio que o kickboxing tem para oferecer, o título mundial do Glory. A partir daquele momento, Alex Poatan realizou seu sonho e decidiu que iria focar 100% no kickboxing e deixar o MMA totalmente de lado. Mas isso não durou muito. Acontece que, em paralelo ao sucesso do Poatan no Glory, Israel Adesanya se mostrou uma verdadeira sensação no UFC, atingindo uma notoriedade muito maior do que nos seus tempos de kickboxing. Cada vez mais, Adesanya ia se tornando um dos lutadores mais populares do mundo. E o Poatan resolveu tirar uma casquinha desse sucesso. A cada vitória do Adesanya no UFC, o brasileiro postava uma foto de quando ele nocauteou o nigeriano. O caminho dos dois iria se cruzar novamente em fevereiro de 2019, quando Adesanya enfrentaria Anderson Silva na Austrália e o lendário Spider chamou o Poatan para ajudar na preparação e também participar do seu corner. Claro, não foi só para fins técnicos, mas sim uma forma de provocar o invicto nigeriano. No final, Adesanya venceria Anderson Silva e nesse mesmo ano conquistaria o cinturão peso médio do UFC, se tornando um dos lutadores mais populares da organização e um dos campeões mais dominantes também. Durante anos, Adesanya reinava a divisão dos médios e defendeu seu cinturão diversas vezes, chegando ao ponto em que ele estava ficando sem novos desafios. Não tinha ninguém para bater de frente com Adesanya na categoria dos médios. E lógico, com o sucesso do nigeriano, que na época estava invicto na carreira, as pessoas começaram a voltar um pouco atrás e notaram que tinha um certo brasileiro que já havia nocauteado o campeão do UFC. Esse assunto foi ganhando notoriedade, muita gente já perguntava pro Adesanya sobre esse tal de Alex Pereira, até que ele participou de uma entrevista para o Australia Sports News, onde ele finalmente comentou sobre o assunto, mal sabendo que estava prestes a acordar um gigante. He's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time.
A Adesanya tocou na ferida, tocou na alma, no espírito competitivo do brasileiro. O que deveria ser apenas um deboche foi recebido como uma afronta, um desafio. Ele achava que Poatan iria assistir aquilo e seguiria com sua vida no kickboxing. De cabeça quente, claro, mas que ele seguiria sua vida, que não teria consequências. Mas não foi isso que aconteceu. De repente, Poatan voltou a querer competir no MMA e aquela entrevista reacendeu a chama. E aí, depois de fechar uma parceria com seu atual empresário, o Jorge Guimarães, o famoso Joinha, ele começou a negociar a sua despedida do Glory. Ele estava pronto para voltar ao MMA, dessa vez de forma definitiva. Em 2020, depois de 4 anos sem pisar num cage, ele competiu no LFA, onde aplicou um nocaute brutal contra Thomas Powell. O nocaute, somado ao seu grande sucesso no kickboxing, serviria como currículo para ele tentar o contrato no UFC. Em seus últimos anos no Glory, Poatan defendeu seu cinturão 5 vezes consecutivas, chegando a vencer inclusive antigos carrascos. Ele vingou as derrotas para Yusri Belgaru e também para o Jason Wilnis, o seu grande carrasco no kickboxing. Mas antes da sua despedida, ele resolveu deixar sua marca, se eternizar no maior evento de kickboxing do mundo. E assim, ele subiu de categoria e se tornou o primeiro duplo campeão do Glory, ostentando os cinturões do peso médio e dos meio pesados. Um feito gigante e inédito que o eternizou no kickboxing. E agora que ele havia deixado sua marca para sempre na história, ele já estava pronto para voltar ao MMA e perseguir o seu antigo rival. Foi mais ou menos nessa época que ele anunciou oficialmente que havia sido contratado pelo UFC e até postou um vídeo assinando o contrato. Mas lógico, o Glory não deixaria sua maior estrela sair do evento brilhando. Poatan ainda teve que fazer uma última luta, uma revanche contra Artem Vakhitov, acabou sendo derrotado por uma decisão bem acirrada. De qualquer forma, ele recebeu uma homenagem em sua despedida. E com essa carta de amor do Glory, ele fechou a sua história no kickboxing com um cartel de 33 vitórias e apenas 7 derrotas, e assim pegou sua bagagem e seguiu para o MMA, onde algo muito maior o esperava. Um ano antes da sua estreia, Poatan ajudou no camping do futuro campeão do UFC, Glover Teixeira, que viria a se tornar um dos seus melhores amigos e mentor. Com os reforços de Glover e Plínio Cruz na sua equipe, Poatan estava pronto para estrear no UFC. E a sua primeira luta foi em novembro de 2021, contra o grego Andreas Mihailidis. E depois de sofrer um pouquinho no primeiro round com a luta agarrada do europeu, Poatan voltou com tudo e aplicou uma joelhada voadora brutal, que deixou todos em alerta e avisados de que ele havia chegado. Um novo monstro acabara de aterrissar no peso médio do UFC. E quem também ficou alerta foi o próprio Israel Adesanya, que assistiu a esse nocaute e percebeu que o fantasma do seu passado voltou para assombrá-lo. There it is. Na sequência, em março de 2022, ele venceu o brasileiro Bruno Blindado por pontos, sua primeira vitória no MMA, que não havia sido pela via rápida. E aí chegou num ponto que o UFC pensou o seguinte, olha, vamos ao que interessa. Todo mundo sabe por que o Poatan tá aqui. Claro, ele é uma grande estrela do kickboxing, ele tem poder de nocaute, ele é uma promessa, mas a gente sabe, ele veio aqui para rivalizar com Israel Adesanya. O campeão dos médios estava carente de desafios. Ele já havia passado por todo mundo, estava começando a fazer revanche. Ele precisava de um desafio, um adversário à altura. Ninguém melhor do que o antigo algoz. Se esse sempre foi o objetivo, trazer o Poatan para a organização para servir de rival para o Adesanya, então vamos logo ao que interessa. Mesmo desranqueado, em julho de 2022, Poatan enfrentaria o 4º colocado do ranking, Sean Strickland, que no futuro seria também campeão do UFC. Ah, e a melhor parte, essa luta seria na mesma noite em que Israel Adesanya defenderia seu cinturão contra Jared Cannonier, no UFC 276. E aí, o objetivo era óbvio, era quase como uma semifinal. Os dois vencendo suas respectivas lutas, finalmente eles iriam se encontrar. E óbvio, uma história dessa, uma narrativa como essa, que mais parece coisa de filme, o destino não ia deixar passar. Enquanto Adesanya defendeu seu título e venceu Jared Cannonier por pontos, Alex Poatan nocauteou Sean Strickland de forma brutal no primeiro round. E assim, as estrelas haviam se alinhado. Cada um provocou o outro na entrevista pós-luta. Bom, pessoal, muito obrigado pela torcida de todos. Amo todos vocês. E agora vou fazer um pedido para todo mundo, até para o meu time. Vamos torcer por Adesanya essa noite.
E o Poatan, que deixou o kickboxing, entrou no MMA e chegou no UFC pensando apenas nesse momento, agora ele estava se tornando realidade. Os rivais se enfrentariam outra vez. A terceira luta entre Israel Adesanya e Alex Poatan aconteceu em novembro de 2022, no Madison Square Garden, em Nova York. O combate de mais alto nível de trocação que o UFC já viu. Era uma partida de xadrez humano. Cada golpe, cada finta era medido meticulosamente. Só que ainda no primeiro round, Adesanya quase deu o checkmate nessa partida, atingindo Poatan com um cruzado potente de direita que quase o nocauteou no primeiro round. Por sorte, ele foi salvo pelo gongo, mas se tivesse uns 10 segundos a mais ali, talvez as coisas teriam complicado para o brasileiro. Poatan retornou e se recuperou vencendo o segundo round, mas Adesanya se lembrou, não era mais uma disputa de kickboxing. Aqui era o MMA. E pela primeira vez, ele teve que utilizar a luta agarrada para tentar superar o seu adversário. E assim, ele começou a ganhar uma clara vantagem na luta. O campeão venceu o terceiro round, depois venceu o quarto round e já entrava com a vantagem de 3-1, partindo para o último assalto. Ou seja, Adesanya já estava garantido na pontuação, não tinha mais como o Poatan vencer essa luta na decisão dos juízes. Ele só precisava sobreviver ao quinto assalto e vencer o combate. Então, algo precisava ser feito, era tudo ou nada. E o Glover Teixeira sabia disso, ele precisava acordar a fera. E aí no intervalo, faltando alguns segundos para o início do quinto round, ele mandou o comando que acordou o monstro. 5 minutos pra você ser campeão mundial, Poatan. 5 minutos, Poatan. Chega, chega, tem que chegar. Tem que chegar. Poatan se levantou e disse em voz alta: "Estou pronto para matar. É agora ou nunca. Eu vou ser campeão hoje." E foi isso que ele fez. O gancho de esquerda finalmente achou seu alvo e Adesanya ficou em apuros. O campeão tentou se defender como podia, mas a fúria do Poatan era implacável. O árbitro finalmente interrompeu a luta e a história foi feita. Alex Poatan venceu Israel Adesanya e se tornou o novo campeão peso médio do UFC. Muito obrigado para todos que estavam torcendo por mim. Muito obrigado você que sempre vem falando bem de mim em todas as entrevistas. Você é um cara que entende da arte marcial. Mas calma, porque a história entre os dois ainda estava longe de acabar. Apesar de ter vencido todas as 3 lutas, apenas uma tinha acontecido no UFC. E como Adesanya era um campeão dominante da categoria, ele tinha direito a uma revanche imediata. Ele interpretou como o capítulo final da rivalidade, a luta que ia definir a sua carreira como um todo. E assim, Poatan e Adesanya se enfrentariam pela 4ª vez em abril de 2023, no UFC 287 em Miami. Adesanya, mais motivado do que nunca, via que toda a sua carreira, todo o seu orgulho e o cinturão estavam em jogo. Dessa vez, Poatan começou vencendo o combate, machucando com chutes na panturrilha. E já no segundo round, esses chutes começaram a fazer efeito, e Adesanya começou a mancar, chegando ao ponto em que ele se viu encurralado na grade e o Poatan sentiu o cheiro de sangue. Começou a atacar, crente que estava prestes a encerrar a luta mais uma vez. Mas na verdade, mal sabia ele que tinha acabado de cair na armadilha do nigeriano. Adesanya saiu do casco e acertou Poatan com o mesmo golpe da luta anterior, só que dessa vez com tempo de sobra. Agora ele conseguiu dar sequência ao ataque e finalmente derrubou o seu longevo rival. O combate estava encerrado. Depois de uma rivalidade de 7 anos, Israel Adesanya finalmente conseguiu vencer. Conseguiu vencer o seu rival, nocauteando Alex Poatan e recuperando o cinturão dos médios do UFC. Por incrível que pareça, apesar do placar ainda continuar 3-1, essa foi a última luta desses dois rivais. Adesanya, mesmo tendo vencido apenas uma luta de 4, ao menos estava satisfeito de ter dado a última risada. Enquanto isso, Poatan sabia que o seu tempo na categoria dos médios não era eterno. E na verdade, ele precisava fazer essa mudança. Acontece que para alguém do tamanho dele, do porte físico dele, estava ficando muito desgastante bater os 84 quilos. Ele não aguentava mais e corria risco de saúde. De uma forma ou de outra, perdendo ou vencendo o Adesanya, ele teria que subir de categoria. E por mais que subir dessa forma, com esse gosto amargo na boca, fosse ruim, ao menos agora ele teria a chance
de repetir o feito que ele conseguiu no Glory, ser campeão de 2 categorias. E pelo fato de ser um ex-campeão que estava em alta da categoria de baixo, ele já receberia uma grande luta em sua estreia. Em julho de 2023, apenas 3 meses depois de ser nocauteado por Adesanya, Poatan faria sua estreia nos meio pesados contra o ex-campeão da divisão, Jan Blachowicz. Uma luta difícil, já que o Blachowicz já havia vencido também o próprio Adesanya, mas era uma luta em que, caso o Poatan vencesse, essa vitória o colocaria na linha para disputar o cinturão dessa nova divisão. E essa foi uma das lutas mais difíceis da sua carreira. Ao invés de trocar, Blachowicz focou em trabalhar no grappling e deu muito trabalho para o Poatan, quase conseguindo laçar o pescoço do ex-campeão dos médios. Poatan ressurgiu no segundo round, se levantando do jogo de solo e quase conseguindo nocautear Blachowicz na reta final. Já o terceiro round foi muito equilibrado. Poderia ter ido para qualquer um, o que deixou um clima de tensão momentânea antes do anúncio do resultado. Mas no final, Alex Poatan saiu vencedor por decisão dividida dos juízes e estreou com sucesso na nova divisão, batendo mais um ex-campeão do UFC. E agora era oficial, ele estava inserido no grande problema que era a divisão dos meio pesados naquela época. Acontece que o então campeão, Jamal Hill, acabou abrindo mão do seu título para tratar de uma lesão grave que sofreu no tendão de Aquiles. Dessa forma, o cinturão ficou vago e estaria em jogo no UFC 295, novamente em Nova York. Com a vitória contra Blachowicz, Poatan garantiu a sua vaga nessa disputa e enfrentaria o ex-campeão Jiri Prochazka. A luta principal da noite, que seria um duelo fantástico entre o samurai tcheco e o índio brasileiro. Mesmo sofrendo um certo atraso contra o ex-campeão, Poatan encontrou o caminho do nocaute no segundo round, derrubando Prochazka com seus cruzados e encerrando a luta no ground and pound. E mais uma vez em Nova York, a história foi escrita. Alex Poatan conquista seu segundo cinturão no UFC e se torna o novo campeão dos meio pesados. E a partir desse dia, ele se tornaria uma das maiores estrelas de todo o UFC. A popularidade do Poatan simplesmente explodiu depois dessa vitória e foi chamado para eventos internacionais, entrevistas, programas, até participou de um filme. Ele se tornou um dos lutadores mais queridos e carismáticos pela comunidade. E tudo isso sem falar uma única palavra em inglês. Na verdade, ele mal falava. A única coisa que saía da boca dele era o seu icônico e inconfundível bordão: o chama. Ele sequer precisava falar, só a presença dele, só a imagem dele, as vitórias dele falavam por si só. Aquele tipo de lutador que se promove sozinho. Era o suficiente para movimentar fãs ao redor do mundo e principalmente fora do Brasil. E com toda essa popularidade, ele receberia a honra de liderar o maior evento que o UFC já fez até hoje, que era o UFC 300, em abril de 2024, onde ele enfrentaria o seu antecessor, Jamal Hill. Por mais que o card estivesse recheado de ex-campeões, sem dúvidas o melhor evento que o UFC já preparou, toda a atenção antes da luta estava voltada para o combate principal. Just getting acquainted with the visual that I plan on seeing on Saturday night. E depois do melhor evento que essa organização já entregou, o campeão estava pronto para entregar a cereja do bolo e deixou para os fãs uma das vitórias mais icônicas da sua carreira. Aí, ó. Um abraço. Que coisa linda! Olhou Meu pro amigo. teto do ginásio, amigo. Defesa de cinturão concluída e quinto ex-campeão abatido em apenas 8 lutas no UFC. Se antes o Poatan já era popular antes do UFC 300, a partir de agora as coisas só melhoraram. Ainda mais porque ele se tornou o funcionário número 1 do UFC, sempre se colocando à disposição quando a organização precisava. Por exemplo, depois que Conor McGregor foi retirado do UFC 303 contra Michael Chandler, Poatan aceitou defender o seu cinturão em uma revanche contra Prochazka com apenas 15 dias de preparo para servir de novo evento principal. Resultado, mais um nocaute para conta do índio. Alguns meses depois, o UFC precisava de um evento principal para aquele evento de Salt Lake City, em outubro. Mais uma vez, Poatan apareceu e defendeu seu cinturão em uma guerra contra Khalil Rountree, um dos adversários que ele mais respeitou em sua carreira, pela humildade e pelo combate que ele entregou. Essa, inclusive, foi a terceira defesa de cinturão do Poatan em menos de 6 meses,
um novo recorde do UFC. Detalhe, em apenas 3 anos na organização, o brasileiro conseguiu conquistar mais do que vários outros lutadores conseguiram na vida inteira, sem falar daqueles que tentaram e nunca conseguiram chegar perto do que o Poatan conseguiu. Isso colocou o jovem borracheiro de São Bernardo do Campo dentre os maiores lutadores brasileiros de todos os tempos e uma das maiores estrelas que o UFC já viu. Alguém que não tinha pretensão nenhuma, que achava que ia ser só estatística, que não tinha muita visão para o futuro, não acreditava que poderia fazer a diferença, até que essa jornada foi bem bonita. Tudo parecia incrível nesse momento. Já havia conversas, inclusive, de botar o Poatan para subir para o peso pesado e tentar um terceiro cinturão. Talvez enfrentar Tom Aspinall, enfrentar o lendário John Jones. Mas calma, porque antes disso, havia um último trabalho para ser feito na divisão dos meio pesados. Mesmo sendo um dos lutadores menos conhecidos da divisão, ele ainda estava lá, esperando por sua chance, vencendo todos que o UFC colocava em seu caminho até não restar outra opção. E finalmente, o momento dele havia chegado. Eu tô falando de Magomed Ankalaev, que acabou sendo prejudicado por sua falta de popularidade, e por isso ele teve que fazer o caminho mais longo. Ele precisou vencer 11 lutas para conseguir a sua chance de disputar o cinturão do UFC. E o russo já não aguentava mais esperar, e começou a trocar provocações com Poatan nas redes sociais, que aos poucos foram mexendo com o campeão. Mas agora a hora chegou. Ankalaev teria a chance de mostrar ao mundo do que ele era capaz. Em março de 2025, Poatan defenderia seu cinturão pela 4ª oportunidade, mas dessa vez foi diferente. Pode ter sido a alta frequência de lutas, o pouco tempo de recuperação entre elas, ou simplesmente o fato de que o russo conseguiu ser melhor, mas a verdade é uma só. No UFC 313, a aura do campeão foi rachada. Magomed Ankalaev sequer correu perigo de ser nocauteado, superou o brasileiro na trocação, ao quase derrubá-lo no segundo round, e no final chocou o mundo ao vencer Alex Poatan por decisão dos juízes e tomando o seu cinturão dos meio pesados no processo. Depois de anos de competição, surge agora um novo alvo, um novo rival. Esqueçam o cinturão dos pesos pesados, esqueçam tudo. Poatan só tem agora uma única missão: destruir Magomed Ankalaev. Será que ele consegue vingar uma das derrotas mais amargas de toda a sua carreira? Bom, não sabemos ainda, mas uma coisa temos certeza: o borracheiro já traçou uma longa e linda jornada de superação até aqui. Superando a pobreza, superando os desafios da vida, superando o alcoolismo. Isso vai além da luta. E independente do resultado, eu tenho certeza que a história de Alex Poatan ainda está bem longe de acabar. Ainda tem muitos capítulos para serem adicionados, e é por isso que esse vídeo ainda não tem uma conclusão. Em breve, vamos ter uma parte 2. Mas é isso, pessoal. Por enquanto é só. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.